Boa noite, graça e paz. Fica tão claro, né? Queridos, hoje é a nossa última aula do curso prático de oração. De oração não, de evangelismo. De evangelismo, mas o evangelismo ele trabalha junto com a oração, amém? E eu não sei como tem sido para vocês, mas o tempo todo eu fico pedindo para Deus assim, como é que eu vou evangelizar? Me dá estratégias, me dá sabedoria, né? Me dá meios. Só que ele fala assim, o que você precisa fazer é compartilhar. E você compartilha conversando, você compartilha a palavra de Deus com as pessoas. Às vezes, na forma que você vive, que você se comporta. Porque quando a pessoa sabe que a gente é crente, ela já olha para a gente de forma diferente. É incrível porque elas pensam assim, não, fulano de tal fez aquilo e é porque é crente, quando faz algo errado, né? As pessoas apontam, mas é porque elas esperam. Elas esperam ver um comportamento diferente. Como é que fulano é crente e se comporta assim? Né? Quando o coxo lá da porta Formosa olhou para Pedro e para João, ele com certeza reconheceu aqueles homens de andarem com Jesus. Quantas vezes Jesus tinha entrado ali no templo com os discípulos? Ele reconheceu, e a Bíblia fala que ele olhou para eles esperando receber algo. Pedro viu fé naquele homem, de tal modo que ergueu aquele homem. Ok, podia ser só uma esmola? Podia, mas ele não estava esperando só aquilo. Eu penso que, à luz dos eventos que tinham acontecido em Jerusalém nos últimos dias, né, naquele período, eles esperavam receber algo mais. Porque se Jesus tinha de fato ressuscitado, como havia rumores por Jerusalém, se alguém era capaz de vencer a morte, então esse mesmo alguém que já tinha andado por ali, curado tantas pessoas, que venceu a morte, poderia fazer algo por ele. Os discípulos já tinham saído e pregado o arrependimento e curado enfermos, expulsado demônios. Ou seja, já havia um grande testemunho da manifestação do poder de Deus. Então, era natural que ele esperasse receber alguma coisa. Ele tivesse expectativa de receber algo. E às vezes, a gente vê no mundo hoje, as pessoas não terem mais tanta expectativa. Por quê? Porque a gente não está operando no Evangelho como deveríamos operar. Porque lá em Romanos 1,16 fala que o Evangelho é o quê? Pode falar. O Evangelho é o quê? Pode colocar, Laurinha. O poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E é por isso que Paulo fala que ele não se envergonha do Evangelho. Não é um motivo de vergonha. O Evangelho não é motivo de vergonha. O Evangelho não é motivo de você ficar com medo de falar ou de compartilhar ou da reação das pessoas, porque o Evangelho é o poder de Deus. O poder de Deus que nos alcançou. O poder de Deus que salvou o mundo inteiro. Não é motivo para vergonha. A gente deveria estar, sim, gritando e espalhando o Evangelho por todo o canto que a gente fosse, porque o Evangelho é o poder de Deus. Aí a gente fala assim, não, mas hoje em dia tem muitos obstáculos ao Evangelho. Que naquela época também tinha um monte. Mas sabe qual é o principal obstáculo ao Evangelho hoje em dia? É a nossa falta de convicção de que o Evangelho é o poder de Deus. Porque se a gente desenvolver a convicção de que o Evangelho é o poder de Deus, a gente vai sair anunciando esse Evangelho com ousadia. Porque ele é, de fato, o poder de Deus. E o que falta para a gente desenvolver essa convicção? Amados, eu penso que é intensidade na comunhão. Porque quanto mais comunhão com Deus,
A gente já falou sobre isso aqui várias vezes, mas é porque é necessário a gente entender isso. Quanto mais comunhão com Deus, mais convicção de quem Ele é e do poder que opera em nós, que é o Evangelho. É muito difícil pregar o Evangelho. Eu não sei como encontrar uma oportunidade de falar. Eu não sei como entrar com a palavra. O Evangelho é Jesus. Vou simplificar. O Evangelho é Jesus. Jesus era o poder de Deus andando entre os homens. Jesus era a manifestação do Pai entre os homens. Ele era o Evangelho. Ele é a boa notícia até hoje. É Jesus quem nos sara, é Jesus que nos salva, é Jesus que nos redime, é Jesus que nos liberta, é Jesus que nos transforma, é Jesus que nos dá vida, é Jesus que nos confirma. Então, Jesus é o Evangelho. Aí, se você fosse descrever Jesus para mim, o que você falaria sobre Ele? Eu tenho certeza que você está pensando em algumas coisas aí sobre quem Jesus é para você. Quem Jesus é para você? Quando você pensa nele, o que é que você imagina? Quais palavras vêm ao seu coração? Qual a sensação que vem no íntimo do seu ser? Porque só de pensar sobre quem ele é, a gente fica maravilhado, eu acho que é a palavra. Quem Jesus é para mim? O que ele fez na minha vida? O que ele continua a fazer? Isso é falar, é compartilhar o Evangelho, é falar de Jesus. Quando a gente canta assim, clame pelas ruas, declare pelas ruas o nome de Jesus, é isso. É você ter esse relacionamento tão pessoal, tão íntimo. Aleluia. É você ter esse relacionamento com Jesus tão pessoal e tão íntimo. Você tem essa comunhão, você é tão próximo dele, você anda assim com ele, você senta no colo dele, você coloca a cabeça no ombro dele, você compartilha as coisas que te afligem com ele, ele vai e te traz o consolo, e você fica tão pertinho, que o cheiro dele impregna em você, e por onde você andar, você espalha o bom perfume de Cristo, porque você está encharcado dele. Hoje eu vi um vídeo que eu fiquei assim, meu Deus, eu fiquei me alegrando até agora, eu fico pensando sobre esse vídeo. Sobre Maria de Betânia, né? A Maria, irmã de Lázaro. Em 2 ocasiões, a Bíblia fala que Maria estava aos pés de Jesus. Primeiro, quando ela estava lá ouvindo ele falar, e a Marta falou, Senhor, manda a Maria vir aqui me ajudar. Aí o Senhor falou, você está muito preocupada. Entenda, Jesus não estava dizendo que trabalhar era ruim. Ele estava dizendo que naquele momento, Marta deveria deixar a sua ansiedade, a sua inquietação e se render aos pés dele para ouvir a palavra, para quê? Para encontrar alívio. Aquele momento era o momento de Marta só sentar e ouvir e descansar aos pés do Senhor. É maravilhoso que quando a gente está assim, aflito com qualquer coisa, a gente se lança aos pés dele e começa a conversar com ele e só fica assim, eu só quero ficar aqui. E aí a gente percebe aquele consolo vindo, aquela alegria vindo. E a gente sai diferente daquele momento. Eu sei que vocês são crentes que oram e têm se compartilhar com Deus. Essa comunhão com o Senhor. E não é bom. Então, a boa parte é essa. Você não vai conseguir resolver nada sozinho. Então, vem para cá. Deixa eu te dar instruções. Deixa eu te acalmar. Deixa eu alegrar o seu coração com palavras de vida. Aí você vai aos pés do Senhor. E aí Ele vai e te renova. E a outra ocasião em que a Bíblia fala de Maria aos pés do Senhor foi quando ela derramou o perfume sobre ele e enxugou os pés dele com os cabelos dela. Querido, aí ela falou assim, você imagina que Maria fez isso às vésperas da crucificação e sepultamento de Jesus. Jesus mesmo declarou, né? Que é o que ela tinha feito. E ele disse que por onde o evangelho fosse pregado, o que ela tinha feito ia ser propagado. E isso é muito forte, porque qual foi o ato dela? Ela não era, a moça falando, ela não era uma pregadora eloquente como Pedro. Ela não tinha a inteligência de Paulo.
Ela não tinha o carisma de João. Mas o que ela tinha? Ela se entregou aos pés do Senhor e ela ofereceu aquilo que lhe era caro. Porque foi 1 ano de salário. O pessoal achou que era um desperdício, mas ela achou que valia a pena. E aí ele fala o seguinte, aí ela fala, cita um pregador, que eu não lembro o nome dele agora, ela fala assim, e não venha me dizer que durante toda a estrada da crucificação, aquele perfume que ela derramou sobre ele, o perfume da rendição dela, o perfume daquilo que lhe custou, não estava com ele durante todo o momento. Porque ele foi impregnado daquele perfume. E até hoje, a gente fala sobre essa mulher, sobre esse ato dela. E hoje a gente pode estar aos pés dele. Por que Maria fez isso? Por que Maria derramou aquilo que lhe era caro? Porque ela conseguia ver quem ele era para ela. Ele era realmente o bem mais precioso para ela. Por isso que Paulo falou, eu considero tudo como perda. Porque, aí tem uma música que eu acho linda, que ela fala assim, ó, porque eu vi alguém mais belo, alguém mais nobre, alguém mais excelente. Desde que eu o vi, eu considero tudo como perda. Paulo pôde falar isso porque ele tinha conhecimento de quem Jesus era. Se a gente está retendo algumas coisas e não considerando essas coisas como perda ante Ele, é porque a gente não está próximo o suficiente dele. Essa convicção que Paulo tinha de que ele era pregador do Evangelho, de que ele falou, eu me gasto e eu me gastarei ainda mais. Ele achava que o que ele fazia era assim, ele se gastava, ele se doava para pregar o Evangelho, e ele queria fazer muito mais, ele ia fazer tudo o que estava proposto para ele, porque ele entendia que isso vale a pena, mais do que qualquer outra coisa. Porque ele entendia quem era Jesus para ele. A revelação de Jesus na nossa vida muda tudo. E trouxe essa convicção para Paulo. Você quer obstáculo maior do que todos os religiosos da época e depois o Império Romano contra a igreja? A gente vive dias difíceis e dias loucos, vivemos. Mas o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho continua sendo a resposta nos dias de hoje. Essa convicção tem que ser gerada no nosso coração. Se a gente não pregar, eles não vão crer. Por quê? Porque é pela palavra da pregação que o arrependimento é gerado. Como as pessoas vão se arrepender se elas não vão ouvir? Eu sei que teve um momento que cada um de nós percebeu que era pecador. Percebeu o quão distante estava de Deus e o quanto precisava dele. Isso é o arrependimento. Vem uma tristeza e vem, eu tenho que fazer alguma coisa a respeito disso. É o arrependimento. Que é você mudar de direção. Mudar a sua mente, mudar de direção. Você vivia segundo o curso desse mundo. Aí você entendeu que o curso desse mundo não é para você. Porque o curso desse mundo te afasta de Deus e te afasta de quem você foi criado para ser. Aí você percebeu que você precisava de Deus. É o que o Romanos fala. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos estávamos afastados. Todos. Teve um momento que a gente percebeu isso. Como eu preciso de Deus. A consciência do pecado bateu e o arrependimento veio ao nosso coração. Aí o que a gente fez? A gente aceitou a salvação que Deus providenciou. Jesus. O Evangelho, o poder de Deus. A gente aceitou o sacrifício dele, a gente aceitou a graça de Deus, estendida e manifesta a nós. Porque Jesus, ele era a manifestação da graça de Deus em favor dos homens. Ele ainda continua sendo, porque ele não mudou, ele é o mesmo. Ele é a graça de Deus em manifestação aqui na terra em favor dos homens, nós e os que ainda não o conhecem.
Se eu entendo isso, como eu posso negar isso às pessoas? Ah, mas vão zombar de mim, eu não sei como fazer. Querido, você tem o espírito de vida. Está vendo que o maior obstáculo, geralmente, é a gente? Não é o mundo louco, é a gente. Ah, mas eu não tenho os argumentos. A Bíblia fala que o Espírito vai lhes conceder as palavras que vocês precisarem usar. O Espírito, querido, como eu costumo falar que a gente tem recebido muito de Deus aqui. Todos os domingos e terças-feiras, a palavra é pregada. A gente ouve pregações em casa. Eu tenho certeza disso. Toda terça de manhã a gente tem um alinhamento no canal do Ministério que é poderoso para a nossa vida. A gente tem muita coisa no nosso bom depósito. O que a gente precisa fazer é romper com o medo. Porque o medo é um espírito que nos paralisa. No momento que você decidir abrir sua boca, você pode ter certeza que o medo vai embora. O medo ele fica ali até o momento que você decide ir. Eu costumo dizer que o medo... tanto de pregar o evangelho, ele às vezes parece que é mais forte, né? Mas eu tinha muito medo de vender as coisas na rua. Eu falei assim, não, se a pessoa não quiser, eu vou falar como, vou fazer como, né? E aí eu comecei a vender na rua, e com vergonha, né? Porque a gente fica com aquela vergonha e tal. Como é que eu vou abordar as pessoas para oferecer isso? Que era algo que eu precisava, né? Assim, que eu precisava vender para ter o dinheiro. E eu falei assim, não, mas eu tenho que encarar isso aqui como algo que as pessoas vão precisar provar. Aí eu saí, assim, as primeiras pessoas ficavam meio tímidas, né? Mas depois, eu já estava lá brincando com as pessoas na rua. Você vê esses vendedores de rua aí, eles tudo brincam, mas eles não começaram assim, não. Alguns já eram brincalhões, mas eles foram desenvolvendo técnicas para poder alcançar as pessoas. Para poder vender o seu produto. De uma coisa que a pessoa vai ter aqui agora e vai se acabar daqui a pouco. Mas o evangelho é algo eterno. Que nós temos e podemos compartilhar. E que as pessoas não precisam pagar em dinheiro para receber. Porque Deus ofertou gratuitamente. Custou tudo para Jesus. Custou. Mas nós recebemos de graça pela graça. É verdade que a santificação vai exigir de nós um processo, né? Mas depois que a gente é alcançado pela graça, a gente tem a graça da parte de Deus que nos capacita a nos santificarmos. É tão maravilhoso que tudo Ele providenciou. Tudo Ele providenciou. Então... Vocês viram que eu falei de doutrinas elementares, né? Que está lá em Hebreus 6. O arrependimento. Para a gente se arrepender, a gente teve que ouvir o evangelho. Quando o João Batista pregou, ele pregou, arrependei-vos. Porque é chegado o reino de Deus. Está próximo o reino de Deus. Jesus falou, arrependei-vos. Porque é chegado o reino de Deus. E quando ele designou os apóstolos, ele falou, vão por todos os lugares, pregando o arrependimento. E libertando e curando. O arrependimento, ele é base para a gente poder conhecer a Cristo. A partir do momento que eu prego o arrependimento, se arrependa, saia dessa vida. A vida que você está indo não está boa. A gente tem medo de falar para as pessoas a realidade delas. Que só há dois caminhos, é o céu e o inferno. Jesus falava, só há a porta estreita e a porta larga. Só há a verdade e a mentira. Não existe verdade relativa. A verdade é Cristo, o caminho é Cristo, a porta é Cristo. E a vida é Ele. Qualquer outra vida fora de Cristo é engano e não vale a pena ser vivida. Queridos, todas as vezes eu fico pensando sobre uma coisa que eu vi o pastor Lucinho falando num trecho na pregação dele, o corpo de Cristo é igual à arca nos dias de Noé. Somente dentro da arca tinha vida no dilúvio. Tudo ao redor estava morto. Entenda isso? Somente dentro da arca tinha vida. Somente no corpo de Cristo há vida.
tudo ao redor está morto. Quando Deus falou para Adão, no dia que você comer, você vai morrer, ele morreu. Não é porque ele não foi enterrado logo em seguida que ele não morreu, não. Ele morreu porque a morte é essa separação de Deus. A partir do momento que a vida de Deus parou de fluir nele, ele estava morto. Se as pessoas não estão ligadas a Deus através de Cristo, elas estão mortas. E a gente pode fazer algo por elas. A gente pode trazer elas para a vida, para o corpo de Cristo. A partir do momento que a gente aceita Jesus, a gente nasce na família de Deus e a gente é imerso no corpo de Cristo. Isso é o batismo no corpo. A gente é salvo agora, a gente é nova criatura. E como corpo de Cristo, a gente aprendeu aqui no primeiro dia que eu sendo o corpo de Cristo, eu tenho que fazer o que Cristo fazia. Pregar o arrependimento, curar enfermos, expulsar demônios e expandir o reino de Deus. Porque nós temos o reino, mas as pessoas não têm. Nós já estamos no reino, mas os demais não estão. A nossa vida no reino começou no momento que nós aceitamos Jesus. E a gente pode reinar em vida, porque a gente tem a vida. A vida de Deus está em nós. Nós temos a vida eterna. A vida eterna para nós não começa lá na eternidade. A vida eterna começou agora. Quando a gente sair desse corpo, é só continuidade do que nós já começamos. E nós podemos viver e produzir frutos para a eternidade aqui agora por causa disso. Porque nós somos eternos. O nosso espírito foi recriado e ele é eterno. Infelizmente, quem ainda não tem Jesus está morto. E se nós não fizermos algo, essas pessoas estarão mortas eternamente. Eternamente afastadas de Deus. Eternamente sem conhecer esse amor que a gente tem provado. Enquanto a gente estava cantando, eu estava lembrando da música Em Teus Braços é o Meu Descanso. E eu estava lembrando assim, Senhor, que lindo, né? Que nos teus braços tem lugar para o mundo todo. Deus tem colo para todo mundo. Eu lembrava de Maria, ela estava ali, mas eu posso estar, você pode estar. E o mundo todo pode estar no colo do Senhor. E Ele quer. E eu lembrava que Ele falou para Israel, mas vamos contextualizar para nós. Ele quer nos ajuntar. E Ele quer, e a Bíblia fala que Ele nos protege com as suas asas. Debaixo delas nós estamos seguros. E eu estava até mostrei para o meu pai um vídeo que eu achei lindo, um passarinhozinho azulzinho, que ele projetou assim as asas sobre os filhotinhos dele no ninho, na chuva. E ele protegia o ninho dele. E eu falei assim, meu Deus, que lindo. Porque é assim que o Senhor faz conosco. O Senhor vai e nos protege, querido. Isso que nós temos recebido da parte de Deus tem que ser compartilhado. As pessoas acham que querem fazer leis contra a conversão. E alguns países já têm leis contra a conversão. Acho que se você nasceu muçulmano, tem que morrer muçulmano. Se você nasceu cristão, tem que morrer cristão, é católico, protestante. Seja qual for a ramificação que você nasceu, você deve morrer com ela. Não. Porque só há um caminho. E é Jesus. Só Ele é o caminho. E a gente sabe disso, a gente sabe dessa verdade. A gente não quer converter pessoas para a nossa religião. A gente quer tirar pessoas das garras de Satanás. A gente não quer encher simplesmente cadeiras. A gente quer salvação de vidas. A gente quer restauração, queridos. A gente quer testemunhos não simplesmente para falar assim, naquela igreja as coisas acontecem. Não, porque o Evangelho não é uma obra de uma igreja para encher cadeiras. O Evangelho, ele é plano de Deus para a salvação do mundo. Então, o nosso interesse não é ver só as cadeiras cheias, é ver vidas salvas e transformadas pelo poder do Espírito Santo. Pela manifestação de Jesus, pela revelação de Jesus. Porque é muito fácil ter uma fé só para mim. Mas a minha fé só para mim, ela é morta.
A nossa fé, ela não é baseada em tradição. Ah, eu nasci no Evangelho, então eu estou acostumada a ter aquela rotina religiosa. Eu vou para a igreja nos dias tal de culto, louvo ao Senhor, me alegro, o pastor falou coisas que Deus tem para mim, eu recebo tudo. E está lá. Há uma vida. A vida, ela flui no corpo, enquanto você está ganhando pessoas para Jesus. O corpo está se movimentando. E a vida vai fluindo. Eu não sei vocês, mas quando a pessoa fala que o sedentarismo é a pior coisa que existe. E é mesmo, eu tenho que parar de ser sedentário também. Porque a gente fica cansado. A gente não faz nada e se cansa. A gente dorme e já acorda cansado. Porque a gente tem uma rotina de a mesma coisa todo dia. Não faz nenhum exercício, não faz nada. Quando eu estava acordando cedo e fazendo exercício e melhorando a alimentação, eu tinha um pique para o dia todo. Mas se eu acordo um pouco mais tarde, parece que, nossa, o dia todinho é aquela morgadeira. Vamos aplicar isso ao corpo de Cristo. O corpo de Cristo tem que estar em movimento, queridos. Tem que estar em movimento. O corpo de Cristo não é obeso. O corpo de Cristo não é sedentário. O corpo de Cristo trabalha, porque Jesus trabalhava o tempo todo. A gente tem muita coisa para fazer. E a gente precisa se movimentar. Mas não é um movimento só da nossa mente, é fluir com o Espírito que está dentro de nós. Se você é uma pessoa que até hoje deu desculpa, eu não sei como fazer, você tem um Espírito que te capacita. Eu não quero fazer, eu não gosto de evangelizar. Evangelizar não é meu ministério. Querido, se você é corpo de Cristo, é o seu ministério sim. Porque Jesus ia por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Você é corpo dele, você tem que fazer a mesma coisa. Jesus falou que nós faríamos as obras que ele fez e ainda maiores. É só olhar o que ele fez e fazer também. Nós somos o corpo dele. Então não tenho, eu não quero fazer. Outra coisa, ele é o Senhor. E ele mandou a gente ir pregar. Se ele de fato é o Senhor da nossa vida, a gente vai e prega. A gente vai e anuncia a palavra. Porque ele é o Senhor, não nós. Nós não nos pertencemos mais. Nós negamos a nós mesmos e fazemos o que ele quer que nós façamos. Mas se não tivesse nada disso, tipo, se ele não estivesse ali dizendo para a gente fazer. Mas sabe quando você ama tanto uma pessoa, que você se importa com o que ela se importa? Querido, se você ama o Senhor, você vai se importar com o que ele se importa. Porque o amor, você quer agradar aquela pessoa. O amor vê algo que, às vezes o amor se antecipa. O amor vê uma necessidade que a pessoa tem, ou ele só ouve a pessoa comentando e o amor vai lá e supre. Assim o amor de Deus por nós é verdade. Mas Jesus está nesse mundo através de nós. Certo? E ele quer suprir as pessoas através de nós. Fomos alcançados com o seu amor. E para ele alcançar outras pessoas com o amor dele, esse mesmo amor que flui em nós, ele precisa de nós. Não é, Senhor, manda outra pessoa lá porque eu não sei como fazer. Senhor, me ajuda a fazer o que eu sei que o Senhor quer que eu faça, porque ele quer que você faça. Senhor, eu te amo e eu quero amar as pessoas como o Senhor ama. Porque, de fato, às vezes a gente olha para as pessoas e não se compadece delas. E isso tem sido muito comum. Mas eu olho assim, Senhor, me ajuda a olhar para as pessoas com os teus olhos e ter a compaixão que tu tem. A perceber que, enquanto eu me nego a anunciar a tua palavra, essas pessoas estão perecendo. E eu não sei como é que vai ser para elas amanhã, onde elas irão acordar amanhã. Quer dizer, é uma urgência que nós temos de pregar o Evangelho. O Evangelho ele é bem simples e ele é direto, ele não tem arrudeios. A gente tem que ter coragem, como eu falei, de falar para as pessoas que o caminho que elas estão indo não é o certo. Porque não é.
O problema é que a gente fica, não, o politicamente correto, não pode falar essas coisas. Ah, então quer dizer que só a sua religião é a certa? Minha religião não, mas Jesus é. Entende? Não é uma religião, é uma pessoa. É uma pessoa e você vai falar quem ele é para você. Se eu chamar um de vocês aqui para compartilhar sobre Jesus, você vai compartilhar o quê? Eu queria chamar algum de vocês para compartilhar sobre Jesus para a gente. Porque eu já falei bastante coisa sobre como evangelizar e como vencer os obstáculos. O obstáculo muitas vezes é a gente que impõe o medo, a vergonha, a falta de comunhão. Quando a gente tem comunhão com Deus, a gente tem segurança de que o Espírito Santo vai nos dar o que falar. E eu vou chamar alguém aqui para compartilhar sobre Jesus com a gente, tá certo? Mas só um instante. Outro vídeo que eu gosto de ver muito vídeo de evangelismo, porque, me empolga. E eu falo assim, meu Deus, eu fico admirada com a sabedoria que Deus dá para eles. Aí eu falo assim, Senhor, eu quero ter essa mesma sabedoria. Ele falou assim, você tem um Espírito, você tem a palavra. Agora, a situação, você só vai viver indo. O rapaz estava pregando acho que era algum movimento do LGBT. Aí, chegou uma menina lá, achando que estava lacrando, né? Aí falou assim, Deus me ama? Aí ele falou assim, amo, sim, Deus lhe ama. Aí ela falou, então pronto. Aí saiu, aí todo mundo, né, começou a aplaudir e tal, gritar. Aí ele falou assim, mas os seus pais te amam, certo? Mas se você infringir leis, se você fizer coisas que não deveria fazer, que na lei tem uma punição, por mais que seu pai tenha todo o amor por você, ele não vai poder te livrar da consequência. Então, o fato de Deus te amar não vai mudar. Ele continua te amando, mas as consequências das suas escolhas você vai colher. Então, Deus continua te amando. Vai te amar até para sempre. O amor dele não muda. Mas e aí, você? Qual a escolha que você vai fazer? De viver infringindo as leis que ele estabeleceu? Então, assim, às vezes a pessoa acha que o amor justifica tudo. Né? A gente fala assim que Deus é amor. E as pessoas fizeram do amor um Deus. Mudaram as coisas. E esse mesmo Deus que é amor, ele tem outros atributos. E ele tem princípios que são eternos. E ele não quebra princípios. E o fato de Deus não quebrar princípios é segurança para nós. Porque a gente sabe que o que ele falou, ele vai cumprir, que tudo o que ele disse é verdade. Porque ele vela por manter o que ele diz. Então, assim, essa segurança para nós é que nós sabemos que não nos aguarda uma expectativa de juízo, porque a gente está em Cristo, o perfeito amor. E todo o medo desse juízo é lançado fora, porque a gente já está nele. E no amor não há medo. E as pessoas precisam entender isso. Porque para elas só aguarda um terrível juízo. E nós podemos mudar o curso da vida delas. Encontros divinos mudam destinos eternos. E nós proporcionamos os encontros divinos das pessoas com Jesus e com a sua palavra. Amém? Então, vou perguntar voluntariamente, quem aqui quer compartilhar algo sobre Jesus? Se você fosse falar de Jesus para alguém, quem é Jesus para você? Estou esperando os voluntários. Pode ser, Eveline? Pode ser a Rosa? Ah, a cara da Rosa. Peraí, tem que falar no microfone. Quando eu estou orando ou não, né, que a gente fala com Jesus, eu digo que Jesus é lindo, Jesus é o nosso amor, né? Quando eu começo a pensar do sacrifício que Jesus fez na cruz, toda aquela dor, toda aquela humilhação, tudo aquilo que ele passou, não tem como a gente não se emocionar, não tem como a gente não ficar
quebrantado, né? Com todo aquele amor, coisa que era para a gente passar, né? Coisa que era para a gente passar, aqueles açoites, aquela humilhação, era para a gente. E hoje nós podemos desfrutar daquela vida, né? Da vida que o Senhor, né, sofreu tanto quando passou por aqui. Então eu digo assim, Jesus, tu és lindo. Eu gosto de dizer que Jesus é lindo, que Jesus é o nosso amor. Que até digo para o Luiz, vamos soltar beijo para Jesus, porque ele merece o nosso amor, ele merece, né, tudo aquilo que tem dentro da gente de melhor tem que ser para Jesus. Tá certo. O pastor, ele falou que lembra do dia que ele se converteu, né? O dia que ele batizou, porque antigamente as pessoas marcavam essa data no calendário. Né? Escrevia. Eu nasci num berço evangélico, só que eu tomei a decisão por Jesus quando eu tinha 10 anos. E eu me batizei. No dia 6 de setembro, eu tomei a decisão. E no dia 7 de setembro, eu me batizei. Tipo, foi, né, bem... Mas por quê? Porque eu já tinha uma convicção da palavra. Tipo, veio algo no meu coração e eu quero me batizar. Né? Aí o pessoal falou assim, mas ela tem só 10 anos. Não, mas para cada pessoa, a idade da consciência é diferente. Certo? Tem criança que continua com uma mentalidade muito infantil com 10 anos de idade, mas tem criança não. Que já tem uma mentalidade, né, bem definida com 8, 9 anos. Já tem uma convicção de fé. Então, é na convicção de fé que a gente é batizado. Se eu decidir por Jesus, se eu estou no corpo dele, eu posso ser batizado. Né? Então, assim, essa necessidade que eu percebi que eu precisava de Deus ali. Que eu precisava ter um relacionamento com Ele ali. Foi a vida inteira para a igreja. Até então, né? Mas, enfim, eu vaguei no mundo afora, mas só encontrei o que eu tenho agora em Jesus, né? Passei um período turbulento, mas eu considero a minha conversão ali. Porque a partir daquele momento, o Espírito Santo veio habitar em mim. A partir daquele momento, o Espírito Santo veio habitar em mim. E quando ele vem habitar, ele não se retira. Ele não se retira. E a gente fica pensando em coisas. Quando eu penso assim, Senhor, eu fiz todas essas coisas com o Senhor dentro de mim. Coisa horrível. É horrível. Mas o Senhor é incrível como Ele não traz para a gente condenação. Porque Ele realmente leva as nossas tristezas e a nossa vergonha embora. E Ele apaga realmente os nossos pecados. É muito conveniente você pensar assim. Na realidade, a minha mente quer ficar pensando o contrário. Mas Ele traz o consolo, dizendo, não é assim que eu ajo. Entendeu? Uma vez que a gente vai até Ele e lava as nossas vestes, pronto, estamos limpos. E a gente está constantemente sendo lavado pela palavra. Então, condenação não tem que haver na sua vida, querido. Toda condenação que vem é do inimigo. Pode haver uma tristeza para arrependimento. Porque o arrependimento, ele tem que vir todas as vezes que a gente pegar o percurso errado. O arrependimento vai durar a nossa caminhada cristã inteira. Porque a gente vai estar trabalhando áreas da nossa vida, superando alguns pecados que a gente ainda não superou. E aí o arrependimento é isso. Vem uma tristeza por estar você entender que precisa mudar aquilo. Aí você vai trabalhar isso pela fé, pela palavra. Entendeu? Teve um arrependimento porque você veio para o Senhor e você vai se arrepender caso você erre nesse percurso. Mas a condenação não vem de Deus, vem uma tristeza para arrependimento. Tá bom? Você não tem que permanecer triste e se condenando e se culpando, não. Porque isso aí já é cadeia do inimigo na sua mente. E isso tem que ser quebrado. Eu já estava assim, estava avançando assim. Nossa, eu penso muitas vezes isso. Eu podia estar fazendo isso agora para Deus. E aí, o que eu fiz? Aí ele fala, você ainda pode. Seria melhor que não tivesse acontecido. Mas já que aconteceu, você ainda pode.
E Ele é um Deus que restitui, queridos. Ele não é um Deus que tira, Ele restitui tudo que o diabo tirou. Amém? Você começa a pensar nisso, declarar a palavra na sua vida. Então, a Valéria que pediu para falar, foi, pai? Ela está dizendo não. Então, eu quero que você lembre, eu quero que uma pessoa fale, né, além de mim, sobre como que foi a sua conversão. O que te fez, assim, qual foi o que te fez entender que você precisava de Jesus? Precisava aceitar Jesus, precisava se render a Ele. Independente, é o seu testemunho pessoal. Alguém quer compartilhar? A mãe quer? Graças e paz, queridos. Quando eu comecei a namorar com meu esposo, eu ainda não tinha o conhecimento da palavra de Deus. Mas eu louvo a Deus porque através dele comecei a ter conhecimento acerca do Evangelho. Mas o que me fez realmente querer Jesus foi através de um irmão que ele ministrou para mim, acho que umas 4 horas. Ele me apresentou um irmão, acho que ele tinha um irmão chamado Irmão Julinho, no Conjunto Ceará, me levou para conhecer ele, a esposa dele, e ele ministrou no meu coração o que aconteceu com Paulo. Ele falou sobre o Evangelho, que Paulo tinha se transformado, né? Deus transformou Saulo de Tarso em Paulo. E ele ministrou o tempo todo, irmão, era uma graça tão divina. Ele falava de Jesus, do amor de Deus. Era uma coisa tão linda, irmãos, que foram 4 horas assim, eu tremia o tempo todo. Eu sentia dentro de mim um amor tão grande. E foi baseado no amor de Deus, né, pela história de Paulo. E ele falou, eu tinha tanto medo da minha família, porque eu vivia numa religiosidade tão grande, tradição de família, muito forte. E quando ele dizia assim, e você hoje, minha filha, você quer tomar essa decisão de aceitar o Senhor? Meu coração dizia sim, a minha cabeça dizia não. Entende? Era uma coisa assim, uma luta tremenda, mas naquele dia, reconhecendo o amor de Deus, irmão, que maravilha. Eu digo que realmente o amor do Senhor me encontrou. Porque eu era uma pessoa que posso dizer assim, improvável, pelo jeito que eu vivia, assim, da família, né? Tão tradicional, tantas tradições, paganismo. Mas realmente, amados, o amor do Senhor me encontrou naquele dia. E eu tinha 15 anos, e hoje eu tenho 57 anos, para a glória de Deus. E a cada dia, querido, sempre que eu lembro, não tem como eu não me emocionar, porque realmente o amor do Senhor me encontrou. Amém. Aleluia. Isso, querido, compartilhar um testemunho, falar do amor de Deus, falar do seu relacionamento com Jesus, isso é evangelizar. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é o seu relacionamento com Jesus. É o que Jesus fez com você. E o que Ele quer fazer para outras pessoas através da sua vida. Então, todas as vezes que o medo bater, você vai falar assim, não, eu tenho para oferecer, porque eu tenho Jesus. Amém? Então, vamos levantar, né? Pastor, você vai encerrar aqui. Glória a Deus. Isso. Amados, domingo é o batismo e o culto da manhã. Eu compartilhei hoje a localização e o endereço, certo? De onde vai ser. Oi? Eu compartilhei a localização e o endereço para vocês. Então, eu preciso que quem vai confirme. Algumas pessoas já confirmaram. Quem vai confirme. Pode confirmar até agora que eu coloco o nome lá na lista. Porque a gente vai estar organizando um almoço.
certo? Para a gente vai ficar lá de 9 até 2, né, pastor? Então a gente vai almoçar lá junto, vai ser um dia de comunhão, de celebrar o Senhor e, né, de nos alegrar com o batismo. Tem 2 irmãs para batizar. Eu creio que até o final da semana vai ter mais gente, que tem mais pessoas que ainda não se batizaram, né? Amém? A gente tem um visitante, qual é o seu nome? Oi? Dagoberto. Seja bem-vindo, Dagoberto. Você já é de alguma igreja? Tem um culto. Então, seja muito bem-vindo, que o Senhor possa continuar abençoando você, que essa palavra traga edificação para a sua vida, pela prática dela, e que traga clareza de entendimento para você viver com muita intensidade a palavra de Deus, amém? Assim como para todos nós. Amém. Pai, obrigada, Senhor, pela Tua palavra. A Tua palavra é vida, Pai. Obrigada, porque aqui nós temos grandes evangelistas, Pai. Ganhadores de almas. Pessoas que olham para o mundo perdido e se importam. Pessoas, Pai, que trabalham, Senhor, nessa seara que já está madura. Trabalhadores que oram e trabalham. Oram e trabalham, Senhor, e estão pedindo ao Senhor por mais trabalhadores para essa seara. Obrigada, Pai, por um despertar grande da Tua igreja em Pacatuba. Cada cristão em Pacatuba, Pai, um ganhador de almas. Cada cristão de Pacatuba, Pai, olhando para o perdido com amor, com compaixão, Pai. Independente da denominação, cada cristão se movendo na unção de Cristo e trazendo vidas, Senhor, para Ti, Pai. Libertando vidas, Pai. Salvando pessoas, Senhor. Se importando com aquilo que o Senhor se importa. Obrigada, Pai, por um despertar da Tua igreja aqui em Pacatuba, porque nós cremos, Pai, no Teu avivamento tão grande aqui, Pai, por esses dias. Nós iremos ouvir, Pai, ouvir, Senhor, do que o Senhor está fazendo na vida das pessoas, despertando irmãos, Pai, despertando dons, ressuscitando ministérios, Pai, ressuscitando pessoas espiritualmente, Pai, que estavam na mesmice, mas que elas não vão mais continuar do mesmo jeito, porque o Teu poder, Senhor, o Teu Espírito está alcançando e impulsionando-as, Pai, para se levantar fortes nessa geração, preparando, Senhor, o Teu caminho, anunciando, Pai, o arrependimento e a salvação, o Teu Evangelho, Pai, anunciando Jesus, anunciando o Teu poder em operação, anunciando a Tua graça, Pai. Obrigada, Senhor, porque o Teu amor vai invadir as ruas de Pacatuba através de nós, o Teu corpo, cada cristão em Pacatuba, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Querido, se você trouxe a sua oferta, você pode depositar aqui no gasofilácio. Amém. Se você trouxe, não volte para casa com ela. Nós sabemos que o nosso Deus, Ele é o Deus de toda suficiência e graça. E Ele é o Deus que provê. Ele é o Deus que dá semente ao que semeia. E também dá pão como alimento. Amém? Deus é bom. Glória a Deus. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra em operação em nossas vidas. Obrigada, Pai, pela colheita poderosa que nós iremos ver aqui em Pacatuba. Vidas para o reino, vidas para o Senhor, salvação, Pai. Oh, Pai, obrigada, Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Oh, queridos, você pode cumprimentar o seu irmão, você pode ir para a sua casa e seja edificado pela prática da palavra. E domingo, 9 horas, lá... Sim, 9 horas lá na Alvorada e 6h30 aqui na igreja. Tá bom? No domingo. Esperamos você.
vocês aqui.